Sejam bem-vindos ao nosso Café com Bariátricos. Eu quero saber quem já se deu um presentinho hoje. Já esse presentinho pode ser tomou shot, uma caminhada, tomou água, dormiu bem, uma noite boa de sono é um presentão para nossa saúde. Quem já tomou um chazinho ou um chazão? Aqui, meus bares, é um cantinho para você olhar para sua bariátrica com carinho, um cantinho para você chamar de seu. Ai, gente, esses cabelos aqui te dá um jeito nele. Um cantinho para você olhar para sua saúde com carinho, chamar de seu, aprender a chegar no seu peso meta, aprender a permanecer magra, que é o mais importante de tudo. E nesse programa eu te ensino a combater o reganho de peso. E bariátrico, não seja um gordo, né, Bari? Vamos que vamos, meu Bari. Já me conta quem tá aqui. É muito importante para eu saber. Adoro saber quem tá aqui, conhecer vocês. Me fala seu nome, me fala a cidade onde você tá falando. Também me conta o seu tempo de bariátrica. Eu vou conhecendo vocês e também vocês vão se conhecendo. É bem legal, tá? Meu nome é Michele Bezerra, sou nutricionista. Eu sou especialista em nutrição bariátrica, sou nutribariátrica integrativa, eu trabalho com bariátricos há 20 anos. E a nutrição integrativa nada mais é do que olhar o todo, tá? É olhar da unha do pé ao fio de cabelo, olhar a pessoa por inteiro, corpo, alma, espírito. E nesse programa de hoje, nossa conversa, nós vamos falar sobre carne vermelha e pum fedido. Alguém queixa aí, gente, desse leve desconforto? Leve nada, às vezes é bastante, né? Bastante desconforto. Eu já falo que aqui, eu já declaro que aqui só tem bariátricos nutridos, bariátricos saudáveis. E um dos maiores problemas, gente, hoje em dia, relacionado à cirurgia bariátrica, é o reganho de peso do bariátrico. E assim, vocês vão lá, fazem cirurgia bariátrica e a compulsão, os vícios por alguns alimentos, vocês acabam voltando para aquela mesma alimentação antiga e voltam a reganhar peso. Então, por isso, eu quero saber se eu posso contar com vocês, né? E quem aqui topa em ser o meu ajudante? Bom dia, Débora. Bom dia, bom dia. Quem é que topa ser meu ajudante? Meu ajudante seria o quê? Divulgar a live para o maior número de bariátricos possíveis, né? Que vocês conheçam. E eu tenho certeza, gente, que nós juntos estamos vencendo a obesidade. Tá? A obesidade não só no Brasil, mas no mundo. Que vocês estão aqui comigo no dia a dia, vocês estão vendo que tem outras pessoas aí, de outras partes do mundo chegando aqui na nossa live, né? Ó, sou Eliane, caminhando com a nutricionista, e sou São de José. Que legal, São de José do Rio Preto. Bom dia, Eliane, que legal, fica aqui, seja bem-vinda sempre. Muito bem, vamos caminhar juntos mesmo, né? E hoje eu vou explicar, gente, por que sempre que você, quando come carne vermelha, você fica com o pum fedido ou com as fezes fedidas. Alguém já parou para pensar no porquê? Então, meus bares, primeiro, o que é importante você entender a sua cirurgia, né? Você vai lá, você faz uma cirurgia no seu estômago, né? O estômago, ele é um órgão que fica localizado entre o esôfago e o intestino, tá? No meio dos dois é o estômago. Bom dia, Cris, bom dia. Então, o estômago, ele tem um formato de um saco. Quando você é submetido à cirurgia bariátrica, esse estômago, ele é diminuído, não é assim? O estômago, ele é um órgão fundamental porque lá que acontece o processo de digestão das proteínas. As proteínas, gente, o nosso estômago, o pH ideal do nosso estômago é um pH em torno de 1 a 3, tá? Só que conforme, devido à nossa alimentação, conforme você vai, excesso de medicação,
conforme aos hábitos do nosso dia a dia, o envelhecimento. Esse estômago, ele vai mudando esse pH e fica se tornando um pH mais alcalino. Com essa questão do pH mais alcalino, você começa a ter uma menor liberação do suco gástrico. E a cirurgia bariátrica nada mais é isso também. Com a diminuição do seu estômago, você tem essa menor liberação desse suco gástrico, tá? Então, tanto em qualquer técnica da cirurgia bariátrica, a sleeve, na técnica bypass, na técnica do duodenal switch, tem aparecido pacientes antigos que operaram lá atrás pra mim, que fizeram a duodenal switch. Que a duodenal switch nada mais é de uma técnica que diminui o estômago e restringe uma porção grande do intestino, tá? Então, devido a essa restrição, diminuição do seu novo estômago, diminuição do seu estômago, do seu saco gástrico, da sua bolsa gástrica, tem vários nomes para o estômago, vocês estão vendo, né? Lá você tem uma menor diminuição desse suco gástrico também, tá? E o estômago, ele é importante porque lá ocorre a digestão, a degradação. O que é isso? A quebra das proteínas. Ocorre primeiramente lá nesse estômago. Primeiramente não, primeiro vai ser a mastigação, depois vai lá pro estômago, tá? Então, quando você tem um estômago com menor liberação do suco gástrico, um estômago com pH mais alcalino, mais alterado, como eu falei para vocês, o pH do estômago é em torno de 1 a 3, que é um pH mais ácido. E lá, quando você tem menos liberação desse suco gástrico devido à cirurgia, você tem uma menor liberação de uma enzima chamada pepsina, tá? A pepsina é uma enzima responsável pela quebra das proteínas. Entendeu, minhas bares? Então você come, por exemplo, o bife da carne e lá depois da mastigação, que esse bife passa pelo esôfago e chega no seu estômago, com a liberação com suco gástrico e as enzimas, a pepsina, lá tem a quebra daquela proteína para se tornar o quê? Em pequenas fraçõezinhas, que nós chamamos de aminoácidos, para que eles sejam absorvidos no seu intestino. Entendeu? E lá no intestino, ele é o órgão, né? Que ele é um órgão grandão, é um tubo que vem daqui, do início, do final do estômago até o ânus. Ele é um tubo. Lá no intestino, ele é absorvido. Lá os nutrientes são absorvidos no seu intestino. Então, quando você mastiga, você vê o bife, né? A carne vermelha. Você vê o bife, entra na boca, você mastiga. Conforme você vai mastigando, ele vai se tornando um bolo alimentar. Passa do esôfago, chega no estômago, ele se transforma em um quimo. Ele é processado para se tornar um quimo. Quando chega no intestino, é uma pastinha de alimentos para que esses nutrientes sejam apenas absorvidos. O restante vai ser transformado em fezes e eliminado. Entendeu? Tá tranquilo, gente? Tá fazendo sentido? Coloca um joinha para eu saber se vocês estão entendendo. Coloquem as perguntinhas aí também, tá? Então, meus bares, por isso que eu sempre falo aqui da importância de vocês cuidarem do intestino de vocês. Quando você cuida do seu intestino, por que você tem que cuidar? Porque lá ele é importante para a absorção dos nutrientes, para a eliminação das toxinas. As bactérias do intestino, elas são responsáveis pela aumento da serotonina, do bem-estar, do bom humor, da felicidade. Então, para você controlar sua ansiedade, controlar sua depressão. No intestino ocorre a produção desses neurotransmissores, que no caso são substâncias e hormônios também, tá? Que são substâncias que eles tanto estão relacionados à saciedade, relacionado ao controle do nosso peso, tudo no intestino, tá? E o intestino também, gente, 80% dele lá tá a nossa barreira imunológica. Então, quando você pensa assim, minha imunidade está super baixa, então é o seu intestino que precisa ser cuidado, tá? Tô gripando, tô adoecendo com muita facilidade, a imunidade é baixa. O estômago de um bariátrico pode voltar ao tamanho normal diante da cirurgia? Não, de jeito nenhum. O bariátrico, ele engorda, não é porque o tamanho dele, do estômago, volta ao normal, não. É porque ele começa
a provar alimentos que descem com muita facilidade. Por exemplo, como você tem dificuldade com a proteína, você tem uma tendência a consumir alimentos líquidos calóricos, aumentar o consumo de carboidratos. Então, o doce, o purezinho, a cerveja, né, o suco, tudo isso, o refrigerante, vai descendo com muita facilidade. Por isso que você ganha peso, ok? Então, gente, como o intestino ele é um órgão muito importante, lá atua na produção de hormônios, de neurotransmissores, tá? Então, ele é importante, o intestino, para movimentar o bolo, né? O que é o bolo alimentar, esse movimento que é movimentos peristálticos, o nome certo, o nome científico, que acontece a passagem desses alimentos. Quando o intestino funciona bem, ele nos traz aquela sensação de bem-estar e também controla a nossa fome e a nossa saciedade. Já ouviu falar aquele termo assim? Fulano de tal tá enfesado hoje, né? Enfesado, o que significa? Cheio de fezes. Por isso, olha só como as fezes, o funcionamento do intestino interfere no humor, tá? Então, esse termo enfesado é justamente relacionado à quantidade de fezes ou o funcionamento do intestino de fulano de tal, ok? E lá, como eu falei para vocês, lá ocorre a produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que é o neurotransmissor, né? Do bem-estar, do bom humor. Então, 90% da serotonina, ela é produzida pelas bactérias do intestino, as bactérias saudáveis. E a serotonina, mas ela é conhecida como o hormônio da felicidade. Olha só que bacana. Então, agora presta atenção aqui no que eu vou falar. Então, por que sempre que você come carne vermelha, você fica com pum ou com as fezes fedidas, meus bares? Vamos entender. Então, com a redução, tem um prejuízo na liberação do suco gástrico e nas pepsinas, que são as enzimas que fazem a quebra das proteínas. E isso prejudica na digestão das proteínas e também, consequentemente, dito. Minha internet, gente, deu um problema aqui de conexão, tá? Desculpa. Então, quando você não mastiga o alimento direito e você não tem a mesma liberação do suco gástrico devido à redução do seu estômago e também devido aos hábitos alimentares de muito bariátrico aí, né? Você vai lá, você come o alimento, ele se transforma no bolo alimentar. Quando chega esse quimo, que é aquela pastinha, quando chega no intestino, chega cheia de pedaços de alimentos, pedaços de carne, pedaços de proteínas mal digeridas, tá? Então não fica um alimento tão processadinho. Isso acontece, gente, com a carne e com vários suplementos proteicos. Então, às vezes, você vai lá, tá tomando sua suplementação de proteínas e percebe começar a alterar o cheiro das suas fezes, ou o seu pum fica com cheiro muito forte, tá? E a mesma coisa com a carne. Então, quando chega proteína mal digerida, pedacinho de carne mal digerido, pedaços grandes de proteínas no seu intestino, lá você dá essas proteínas mal digeridas, elas são comidinhas para 2 bactérias. E quais são essas bactérias? 2 bactérias que atormentam a vida do bariátrico, tá? Que são a putrescina e a cadaverina. Olha o nome dessas bactérias, gente. Putrescina, a gente lembra o quê? Cheiro de podre, né assim? Cadaverina, de cadáver. Gente, são 2 bactérias que elas agem, por exemplo, quando a pessoa morre e fica em decomposição. Por que uma pessoa, quando morre, ela fede? Porque tem um crescimento dessas bactérias, né, putrescina e cadaverina, naquele cadáver, tá? Naquela pessoa ali que já morreu. E a mesma coisa quando você come uma carne e ela fica mal digerida e tem pedaços grandes dessa carne no seu intestino, você dá comidinha para essas bactérias, para a putrescina e para a cadaverina. Então, tanto a putrescina quanto a cadaverina, elas são bactérias que dão lugar a esse odor, tá? Elas fermentam e produzem esse odor de enxofre, esse odor de carniça,
tá? E esse odor de carniça, gente, ele fica, tá? No pum fedido, nas fezes fétidas, no hálito da pessoa e às vezes até pode acontecer uma vaginose. A mulher fica com a pepeca com cheiro assim de peixe podre, fica com cheiro esquisito, tá? Isso se chama vaginose bacteriana. Olha só, tudo isso devido a uma proteína mal digerida, tá? E isso já sinaliza pra gente, pra mim enquanto profissional, que você não tá tendo uma boa absorção. Então, se você pode estar comendo bife, você pode estar se enchendo de ovo. Eu tenho uma cliente que ela falou assim: ai, Michele, eu não suporto mais a proteína whey protein, tá? Então, o que eu vou fazer? Aí, o que ela teve a ideia? Aí eu vou fazer o seguinte, ela começou a aumentar o consumo de ovos. E essa minha cliente, ela estava consumindo em torno de 12, 13 ovos por dia, tá? E ela, como é operada a cirurgia bariátrica, estômago reduzido, ela começou a passar por esse processo de mal digestão das proteínas, na casa da proteína do ovo. Aí ela me ligou chorando, por quê? Ela começou a receber, assim, por exemplo, sabe aqueles toques? Uma colega do trabalho falou: olha, você tá com um cheiro forte no seu corpo. A outra pessoa na casa dela, depois um amigo, não sei o que, começou a sentir o cheiro nela, ela começou a exalar esse cheiro forte. E ela me ligou assim, muito constrangida, chorando, me falou: Michele, e agora? O que eu vou fazer? Me ajuda, eu tô com esse cheiro, eu não tô me aguentando, eu tô querendo pegar licença no meu trabalho, porque eu tô constrangida até de trabalhar, né? Aí eu sentei, então vem pra cá, vamos conversar. Eu atendi de urgência nesse caso, né, gente? Não dá pra esperar. Aí no que eu atendi, aí eu comecei a identificar ela comendo 13 ovos, ela se enchendo ali, comendo só proteína e zero. E não tava sendo digerida essa proteína. Aí a gente tem que fazer o quê? Limpar esse corpo dela. Fiz uma limpeza intestinal. Aí o que eu fiz aí comecei a... mudei toda a proteína dela. Nossa, trabalhei, eu fiz uma modulação intestinal, tá? Foi necessário pra gente aliviar. Gente, ali no primeiro mês já começou a resolver e foi maravilhoso. Hoje ela tá ótima, tá? Então, meu bariátrico, com muita atenção, tá? Eu sei que vocês precisam de uma alimentação hiperproteica, sim, mas não adianta você estar se enchendo de proteína que você não está absorvendo, ok? Então, muita atenção também ao consumo excessivo de alimentos alergênicos. Se você consome um alimento e percebe que esse alimento ele não tem uma boa digestão, começa a fermentar no seu intestino, provocar gases, ou o alimento prende seu intestino, ou solta o seu intestino, ou um alimento de difícil digestão, tá? Esses alimentos, eles alteram as bactérias do seu intestino, gerando esse pum fedido, essas fezes mais fétidas, tá? Às vezes mau hálito, às vezes odor no corpo e até mesmo uma vaginose, que é aquele cheiro de peixe podre na pepeca. Pelo amor de Deus, não quero nenhuma de vocês aqui desse jeito, tá, gente? Por favor. Já vou responder vocês, tá? E, gente, qual é o problema de tudo isso, né? Além desse desconforto e do pum fedido, das fezes mais fétidas, isso é um sinal, tá? De desabsorção dos alimentos. Então, o problema é que pode levar, esses sinais e sintomas já levam vocês diretamente para o reganho de peso. Então, muita atenção. Olha só de onde que começa o reganho de peso de vocês, tá? Daí. Então, meus bares, muita atenção aos sinais de prisão de ventre, náuseas, gases podres, fezes com cheiro muito forte, dorzinha abdominal, azia, vômitos, tá? Distensão abdominal, às vezes você come, a barriga fica ali inchada, diarreia, tá? Se você tá percebendo que quando você come carne vermelha, seus gases ficam podres, suas fezes ficam podres, se liga e preste atenção, já começa a cuidar, tá bom?
Esses gases, gente, isso nada mais é do que um sinal de disbiose intestinal, tá? Então tá muito relacionado a essa má digestão das proteínas, a alteração dessas bactérias, que a disbiose nada mais é do que a alteração das bactérias do intestino. Então, muita atenção a tudo isso aí, ok? Além disso, gente, porque tudo isso já é sinal de que você não está absorvendo bem os nutrientes, aí você começa a sentir fraqueza, queda de cabelo, começa a ganhar peso. A má absorção dos nutrientes te leva a engordar. O obeso, ele é um grande desnutrido, tudo bem? Tá, gente? Eu quero que vocês entendam muito bem que aqui nós estamos juntos para combater o reganho de peso. Se você está no seu peso meta, fique por aqui para você não reganhar lá na frente. E se reganhou, fique por aqui para você voltar, tá? E por onde você deve começar a cuidar de tudo isso aí, meus bares? Me fala. Primeiro, lembrar, né, que nosso estômago não tem dente e a digestão começa pela boca. Então, quando você se dedica a uma mastigação, é excelente para você melhorar, já começar a quebrar esses alimentos, transformar num bolo alimentar. Então, quanto melhor a sua mastigação, melhor a sua absorção dos nutrientes, tá? Nada de comer em frente com televisão, celular, enfim, tá? Nada de comer trabalhando em frente ao computador, fazendo tarefas importantes. A hora da alimentação, vocês precisam de dar atenção à alimentação. Então, sentar a uma mesa, comer com tranquilidade, sem muito agito, sem música barulhenta, tá? Para você prestar atenção. Atenção plena ao seu alimento, tá? Então, quando você já começa com a mastigação, você já melhora muito. O outro ponto importante é estimular as enzimas digestivas ali do seu estômago. Existem vários alimentos que têm enzimas digestivas, vocês sabiam disso? Por exemplo, quem já viu a pessoa colocar um pedacinho de abacaxi na carne como amaciante da carne? Alguém já viu isso? Porque, gente, no abacaxi tem uma enzima chamada bromelina, que ela atua na digestão das proteínas. Então, por isso que a carne, quando você coloca um pedaço de abacaxi junto à carne vermelha, a carne vermelha fica mais macia, ela meio que até dissolve, dependendo do tempo ali que você deixa esse abacaxi junto à carne. Então, se você, como estratégia, começar a estimular, né? Associar enzimas nos alimentos junto com na sua refeição ali da proteína, excelente. Por exemplo, no mamão tem a papaina, que é uma enzima. No abacaxi, a bromelina, tá? São estratégias para você começar a melhorar o seu processo digestivo. Então, você pode consumir um pedacinho de mamão, de abacaxi, antes das refeições, por exemplo, tá? É excelente. O gel de aloe vera tem bastante enzimas digestivas. Quem conhece gel de aloe vera? Aloe vera, gente, é a babosa. Excelente também, tá? Outro ponto importante, por exemplo, é corrigir essa disbiose, como no caso dessa minha cliente que eu expliquei para vocês aqui, que ela estava passando, tá? Então precisa ser corrigida. Se você percebe aí, você precisa de um cuidado, de uma atenção, para que você não sofra mais lá na frente, tá? Eu tinha uma paciente que eu lembrei, gente. Toda doença autoimune é uma doença intestinal, tá? Ela está relacionada com a sua saúde intestinal também. Doenças autoimunes precisam ser tratadas através do seu intestino. Quais são as doenças autoimunes? Rosácea, vitiligo, lúpus, lembrei da borboleta, o lúpus, né? A esclerose múltipla. Gente, tem tantas doenças autoimunes, tem uma lista gigante, tá? Diabetes tipo 1. Então, existem várias. Então, precisa ser cuidado com o intestino. Eu atendi uma cliente com a rosácea tão intensa. Rosácea é aquela pele vermelha, sabe? Uma rosácea tão intensa que quando eu dei uma atenção para a disbiose dela, tratei o intestino dela, a pele dela em uma semana, a gente clareou
tanto, 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 tá? Então, na rosácea, a pele da pessoa fica toda machucada. Eu já recebi pacientes também com pele machucada, como se fosse um acidente de moto. Já recebi tanto um bebezinho, quanto como eu já recebi também um paciente com uma mulher, no primeiro mês da cirurgia bariátrica. Ela chegou no consultório parecendo que passou por um acidente de moto. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa pessoa? Aí ela foi lá, eu descobri alergia alimentar naquele primeiro mês de pós-cirúrgico, ok? Então, o que eu quero trazer para vocês? Para que o seu remédio, tá? Uma frase de Hipócrates que eu gosto muito. Que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Ok, minha Bari? Entendemos um pouquinho do porquê do pum fedido hoje, né? Relacionado ao seu consumo de carne vermelha, porque você sempre fica assim, tá? Já declaro sobre a vida de vocês, saúde física, saúde mental e saúde espiritual, em nome de Jesus. Contem comigo no seu processo aí da bariátrica. E estamos juntos. Alguma dúvida por enquanto? Muito bem, meninas. Gente, muito obrigada pela atenção de cada uma de vocês. Estamos juntas. Eu fico aqui com vocês de segunda a sexta, sempre às 8 horas da manhã, tá? Espero você.